Os números revelados pela auditoria feitas às contas do município da Covilhã têm gerado controvérsia. Os valores foram tornados públicos no passado dia 3, com o Presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, a entregar um dossiê aos vereadores na autarquia e a fazer chegar às caixas do correio dos covilhanenses um desdobrável com o título A Herança de Carlos Pinto, com 142 milhões de euros passivo. Valores contestados pelo anterior Presidente da Câmara da Covilhã, Carlos Pinto, em entrevista exclusiva à Beira Baixa TV. Carlos Pinto não foge a nenhuma das perguntas e aborda os temas quentes como Braga Parques, o Leclerc, o Parque de São Miguel no Tortozendo, os acessos da Avenida das Termas na Vila do Carvalho, a recuperação do casco histórico da cidade, os produtos e os serviços e as suas aquisições, o Parque Urbis, as águas da Covilhã e, finalmente, a grande questão. Carlos Pinto rebate todas as contas. Nisto tudo, alguém está a mentir. Alguém está a mentir. E quem é que pode estar a mentir? Está a mentir quem, em primeiro lugar, tem números diferentes do anuário dos municípios. O anuário dos municípios, como sabe, tem tido a credibilidade de ser validado pela Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas e, portanto, na página 124 do anuário fala-se em 65 milhões e 56 mil euros de dívida. Mas depois nas próprias contas do município, que aliás estavam no site da Câmara e que foram agora, esse link da Câmara foi anulado, também constam essas dívidas, que é real. E depois ainda na própria auditoria que foi feita. Já teve acesso à auditoria? Sim, está aqui. Esta auditoria que está aqui. Também tem os mesmos números. Quando o atual Presidente de Câmara parte desses números para depois compor um número astronómico, como ele diz, ele comporta-se como um falsário. Um falsário. Portanto, a Câmara da Covilhã tem neste momento a presidi-la um falsário. Porquê? Porque ele nem sequer tem em conta na sofreguidão de criar impacto público, como se efetivamente a dívida de uma Câmara pudesse ser analisada per si só. Uma dívida analisa-se quanto àquilo que a gerou, quanto àquilo que se fez com essa dívida. Mas ele, no seu primeirismo de análise, e pensando que está a dirigir-se a uma camada de imbecis, que a população da Covilhã é imbecil, fala em números como se efetivamente isso só por si desvalorizassem 20 anos de dedicação à Câmara. E, portanto, a forma como isso é feito, e respondendo à sua pergunta, qual é a dívida real? É a dívida que consta dos serviços oficiais da Câmara, é a dívida que consta do anuário dos municípios elaborado pela Universidade do Minho com a Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, é a dívida que consta do link do site da Câmara que ele mandou desativar para que não se visse, e é a dívida que consta também do próprio relatório que ele mandou fazer. Portanto, quando fala em 160 milhões ou 150 milhões, a única justificação para esse número é de que não resistiu ao impulso de ser um mero traficante de números e um especulador e um falsário, que é isso que efetivamente tem que se dizer. A auditoria realizada pela Câmara da Covilhã fala de valores de cerca de 126 milhões de euros. Entretanto, e numa consulta que fiz aos documentos oficiais da Câmara Municipal da Covilhã, o valor é relativamente muito próximo, de cerca de 124 milhões de euros. Eu perguntava-lhe assim, enquanto ex-presidente da Câmara da Covilhã, que esteve à frente dos destinos da autarquia durante 20 anos, se havia necessidade, uma vez que os números são tão próximos, de se gastar 100 mil euros com uma auditoria para se chegar quase às mesmas conclusões, parece-me, em termos numéricos. Não, a pergunta que há a fazer é a seguinte: o que é que resulta desta tentativa de especular à volta dos números e das contas da Câmara? O que é que resulta? Resulta o seguinte, que ao mesmo tempo significa
numa falta de maturidade do atual Presidente da Câmara. É que ele acha o seguinte: bom, eu vou tentar desculpar-me da inércia que vai significar estes 4 anos de mandato, em que pouco vai fazer, porque de facto ele não tem arte nem engenho para continuar a dinâmica que vinha no município. Portanto, eu vou ter que arranjar uma desculpa. E se eu disser que encontrei uma situação de uma dívida astronómica, as pessoas vão ter pena de mim. Vão ter pena de mim e, portanto, vão compreender que eu não pude fazer, porque estive 4 anos aprisionado nesta dívida. Só que esquece de uma coisa, que esta Câmara, esta atual Câmara, é uma Câmara sustentável, porque depois de pagar tudo aquilo que são compromissos de financiamentos, de apoios e juros diversos, e de pagar os custos de estrutura pessoal, deslocações, combustíveis, rendas, tudo o que faz parte daqueles custos fixos, eletricidade, iluminação, etc., rendas, esta Câmara liberta todos os anos 4,5 milhões de euros. É uma Câmara como poucas há no país, isto é, sem necessidade de recursos suplementares para fazer face àquilo que são os compromissos assumidos. E, portanto, a única explicação que eu encontro para isto é essa tentativa de habilidade, que, aliás, como dizia bem, é contraditória, porque uma Câmara que tem dificuldades não podia gastar este dinheiro em auditorias. Uma Câmara que tem dificuldades não tinha aumentado em cerca de 750 mil euros por ano os custos de pessoal, que é um escândalo. Eu já disse uma vez que é difícil olhar-se para as fotografias de campanha eleitoral do atual Presidente da Câmara e encontrar lá pessoas que não estejam empregadas hoje na Câmara. Os principais estão lá empregados e com ordenados fantásticos. Não pela competência, mas por terem andado na campanha dele. Uma Câmara que estivesse em dificuldades não tinha renunciado, até agora, a receber cerca de 450 mil euros de uma sentença que já está confirmada pelo Tribunal da Relação de Coimbra, relativa a uma indenização que é devida por particulares, mas que tem a representar esses particulares o atual Presidente da Assembleia Municipal. E o que é que o Presidente da Câmara fez? Pediu ao Supremo Tribunal, para onde o particular recorreu, para suspender a instância. Enquanto os peritos analisam... Isto é, para suspender a instância. Não há peritos nenhum que tenham que analisar nada. Cedeu ao facto de a pessoa em causa ser Presidente da Assembleia Municipal e, com isso, prejudicar o andamento de uma decisão em sede do Supremo Tribunal de Justiça que iria permitir à Câmara Municipal da Covilhã ser ressarcida em cerca de 450 mil euros. Para que uma pessoa destas circunstâncias, evidentemente, que revela que não sabe o que está a fazer na Câmara. Porque o Presidente da Câmara vai para uma Câmara para promover desenvolvimento e resolver problemas das pessoas. Ele anda atrás destas coisas com atos e com passos que são profundamente errados e que, naturalmente, pararam a Covilhã, como é evidente para todos. Qual é que é a diferença entre dívida e passivo, proveitos diferidos, acréscimos? O Plano Oficial de Contas da Administração Pública funciona hoje com alguns princípios, que o Presidente da Câmara não é capaz de distinguir entre dívida e passivos. É básico isto, mas ele nem isso é capaz de distinguir e, portanto, de uma forma perfeitamente atamancada, permita-me a expressão, pôs estes 50 milhões como se fossem dívida, quando são apenas passivos. Ao contrário do passivo, que é o ativo que não é falado também. Qual é que é o ativo da Câmara Municipal? Cerca de 400 milhões ou 380 milhões, quando eu entrei eram 50, como é óbvio, algum endividamento que foi contraído foi para aproveitar fundos comunitários, para construir habitação social, e também de uma dívida da EDP, que já vem dos anos 70 e 80. Uma dívida da EDP que está a ser amortizada até 2023 ou 2025, sem juros, mas que também consta dessas dívidas. E, portanto, nada disso é abordado em termos sérios. Tentativa de, como lhe disse, tratar os munícipes como imbecis e a opinião pública geral. Pegando aqui no folheto que foi distribuído na caixa do correio dos covilhanenses,
Portanto, fala-se que a dívida da Câmara da Covilhã, o passivo da Câmara da Covilhã é de 126 milhões de euros, mas não inclui os movimentos contra... Chamo já a atenção para uma coisa, é que umas vezes são 150, outras vezes são 126. Era justamente aí que eu queria chegar. Já mais 20, menos 20, já tem pouca importância. Era justamente que eu queria chegar. Portanto, fala-se de 126 milhões de euros, depois, enfim, diz o folheto que não inclui os movimentos contabilísticos. E no dito folheto fala de algumas questões, como o Parque C, a questão da RUD, entre tantas outras. Eu sugeria que fôssemos, enfim, esquematizando todas estas questões. A dada altura, o atual Presidente da Câmara Municipal da Covilhã fala da dívida de cerca de 13 milhões de euros do Parque C. O que é que está em causa aqui nesta questão? Nada. Está em causa nada. Isso é uma pura fantasia. Isso é uma pura fantasia porque não há documentos nenhuns que justifiquem esse valor. Não há nada. Portanto, isso é uma palermice. Isso é uma palermice, ainda por cima de alguém que é jurista. E, portanto, que devia saber que não existe qualquer tipo. Se você amanhã, por hipótese, é cidadão na Covilhã e vai num passeio, numa rua, caiu uma tempestade e há meia dúzia de paralelepípedos que se levantaram, cai e fratura um braço. Vai à Câmara e diz, eu ia a caminho de uma cerimónia muito importante para mim, portanto, os prejuízos de eu não poder participar na cerimónia são de meio milhão de euros. E eu vou para o tribunal pedir à Câmara Municipal, ao município, meio milhão de euros. Então isso também é dívida. Isso é dívida. Esses meio milhão de euros que você pede passa a ser dívida. Isto é uma tolice total. Mas a Braga Parques pediu à Câmara da Covilhã 13 milhões... A Braga Parques pôs massa em tribunal. A tribunal arbitral, entretanto... Como pôs em vários municípios, porque o negócio dos silolautos passou a correr mal. Também aí passou a haver menos procura, com a crise. E, portanto, tentou que, numa primeira fase, a Câmara comprasse o silolauto. E nós afastámos essa ideia no meu mandato. E, portanto, foi para o Tribunal Arbitral, onde nomeámos, nós também indicámos uns juízes. E, portanto, em determinada altura, ainda no meu mandato, eu cheguei a estar disponível para encarar a hipótese de um arrendamento transformado em compra da propriedade há 30 anos. Num valor que era praticamente o valor da construção do silo alto, em que as receitas do silo alto davam para a amortização. Completamente afastada a hipótese de quaisquer 12 milhões, mas 12 milhões para pagar o quê? Para pagar que bem? Que circunstância? Que prejuízo? E, portanto, a Covilhã tem neste momento um Presidente de Câmara com tão pouco sentido de responsabilidade que, estando a questão colocada em Tribunal Arbitral, ele vem dizer a público, considera que aquilo que pede a outra parte, que é razoável de tal maneira que ele até não quer considerar como dívida. Eu, se estivesse na pele da outra parte, dizia assim, eu não vou ceder nada e peço ao Tribunal que condene estes senhores, porque ele até já considerou, num documento da Câmara, que 12 milhões de euros são dívida assumida. Portanto, isto é de uma aventura total. Isto é de uma irresponsabilidade. A Covilhã está hoje servida por um falsário e por um irresponsável. O Presidente da Câmara da Covilhã é um falsário, porque falsifica contas, e é um irresponsável, quando pratica atos destes. De modo que é isto que me suscita, porque isto vai ficar em águas de bacalhau. A empresa vai ter que retirar a ação. E é evidente que eu cheguei a levar à Câmara a possibilidade de acordo que era um arrendamento transformável a longo prazo, uma espécie de leaseback, em que pouco mais pagaríamos do que a renda que iríamos receber. Iríamos receber a renda do silo e entregávamos-la durante 25 ou 30 ou 40 anos, já nem me lembro disso. E, portanto, quem neste momento declara uma coisa dessas é o responsável, não tem outra catalogação em termos do ato.
Outra das questões também levantadas para engrossar esta fatia dos 146 milhões de euros de passivo tem a ver com a Leclerc. Portanto, a Câmara Municipal da Covilhã recebeu 700 mil euros para a construção de acesso à zona onde ia nascer aquele estabelecimento comercial, chamemos-lhe assim. A Câmara tem ou não de devolver estes 700 mil euros? Não tem que devolver nada. O que é que aconteceu neste processo? Não tem que devolver nada por uma razão muito simples. Há um empreendedor, um investidor, que se apresentou na Câmara com um determinado terreno para construir uma superfície comercial desse grupo. E junto a uma futura avenida que vai desde a rotunda do Intermarché até ao Inatel, que está nos planos da Câmara, cujo projeto está feito. E, portanto, o compromisso que existiu foi da Câmara poder acelerar esse troço que servisse a superfície comercial, lançando esse troço, mas desde que a empresa pagasse a expropriação dos terrenos, que a Câmara tinha que fazer. E também algum contributo para infraestruturas, etc, etc. O contrato foi celebrado. Em 2008? Sim, creio, não tenho bem presente a data. O contrato foi celebrado com a obrigação da empresa lançar o empreendimento. Como a empresa não lançou o empreendimento, evidentemente que não há estrada. Agora, a Câmara não tem nada que devolver, porque gastou esse dinheiro. Gastou esse dinheiro em expropriações. Compreende? Para quê? Para ter lá esse troço de estrada que servisse o empreendimento. A Câmara não gastaria esse dinheiro, não despenderia esses valores, se não tivesse havido o interesse. É claro que a empresa tinha que lançar o empreendimento. Não tem nada a devolver, não há base nenhuma. Aliás, a empresa contactou-me, ainda quando eu estava na Câmara, eu peguei no contrato, mostrei, eles saíram porta fora, não disseram mais nada. Parece que tiraram a barra à parede agora com esta Câmara. E esta Câmara, mais uma vez, irresponsavelmente, tendo a razão do seu lado, não tendo de devolver nem um euro, vem dizer num papel que há uma empresa que tem direito a ser ressarcida de um valor. Portanto, mais uma vez, um irresponsável se afirma como Presidente da Câmara não defende os interesses do município. Outra das questões, e já que falamos em expropriações, tem a ver com a questão do Parque de São Miguel, mais de 1 milhão de euros também. O Parque de São Miguel está a funcionar, teve um processo de tentativa de acordo quando da compra dos terrenos para aquele parque, não houve acordo, foi para o Tribunal fixou os valores, há que pagar e há um valor que está já em depósito para esse efeito. Não sei se é a totalidade ou não, mas aí os tribunais é que fixaram, portanto o município tem que se cumprir, tem que cumprir essa determinação. A questão é outra, é que o Presidente da Câmara queria o quê? Que o Tordesilhano não estivesse servido com esse parque? Não gosta desse parque? Esse parque hoje custava 5 ou 6 milhões de euros, se fosse construído hoje. Já não era. Naturalmente, esta Câmara não vai construir nada. Mas isso é um parque fundamental para o respirar, para festas, para atividades, para a própria dignificação da Feira de São Miguel. Portanto, o Tribunal decidiu, como me aconteceu muitas vezes a mim, eu ter uma expropriação que pensava que ficasse por 10 e ficava por 15. Toda a gente sabe que o Código das Expropriações é altamente sancionatório. Na ideia da defesa dos interesses particulares, é altamente sancionatório dos municípios, mas aí, santa paciência. Se eu estivesse na Câmara, tinha que pagar, que é o que acontece com o Presidente da Câmara. Mas há uma verba já cativada, porque só se pode tomar conta dos terrenos, tomar posse pública dos terrenos, desde que haja ou garantias ou depósito efetivo do valor fixado pelos tribunais. De maneira que aí são as consequências da lei, não é? Outra das questões tem a ver com a empresa Norlabor, que julgo que foi responsável pelos acessos a uma indústria hoteleira na zona de Unhais. A Avenida das Termas, de acesso ao hotel, sim. Não sei do que se trata. Aí não sei do que se trata e isso é muito suspeitoso para mim, sabe? E porquê que diz isso? É muito suspeitoso para mim. E porquê que diz que é suspeitoso? Esse caso, com o caso da uma indemnização de 100 mil euros em Vila do Carvalho, esse caso, com o caso da indemnização de 100 mil euros em Vila do Carvalho, eu não sei ainda se não os vou comunicar ao Ministério Público. Eu próprio. Porquê? Porque são suspeitosos. São suspeitosos. Se não é devida, efetiva, demonstrada com autos de medição, são muito suspeitosos porque não há razão nenhuma para essa indenização.
E haverá razão também para se falar em 2.400.000 euros pela dissolução da SURU, da empresa Nova Covilhã? 2 milhões? 2.400.000 euros? 2.000... Não, 2,5 milhões de euros. Sim. Isso foi um empréstimo que se fez para as atividades da SURU. A SURU. As sociedades de alimentação urbana foram criadas para promover a recuperação das zonas históricas. E, nesse sentido, a Câmara da Covilhã utilizou uma linha de crédito de 2,5 milhões de euros, em nome da SURU. O papel das sociedades de alimentação urbana no país foi muito subestimado, desvalorizado. Tanto assim é que quase todos os municípios deixaram de ter as SURUs como elementos de recuperação e regeneração das zonas históricas. Portanto, há cerca de 2 anos chegámos à conclusão que era melhor extinguir-se essa sociedade. Quando o Governo ele próprio determinou que certas entidades municipais não tinham razão de ser. Principalmente se não tivessem atividade lucrativa, como era o caso. Por aí que nós decidimos extinguir a SURU e os 2,5 milhões de euros tiveram que passar para o município. Mas existe património da SURU. Claro, existe património. Existe trabalho feito, dezenas e dezenas de edifícios recuperados. Entretanto, outra das questões que é levantada e analisada ao longo desta auditoria, feitas às contas da Câmara da Covilhã, fala de fornecimento à autarquia de produtos e serviços diversos, sem qualquer requisição a fornecedores, no valor de 183 mil euros. Quanto? 183 mil. Ouça, eu quando cheguei à Câmara em 98, na segunda fase dos meus mandatos, encontrei certas gavetas cheias de faturas no valor de 2 milhões de euros. Nessa altura, efetivamente, não havia mecanismos de requisição e contratualização de fornecimentos. Portanto, alterou-se profundamente esse sistema e na Câmara não se comprava um prego sem a respectiva requisição. O que acontece aí é que, entretanto, o Governo, o ano passado, decretou, através do Orçamento de Estado, medidas limitativas no que respeita à lei dos compromissos. E nós já tínhamos em curso um conjunto de aquisições que ficaram fora da lei dos compromissos. Portanto, não é a falta de requisição, nem é a falta de contrato, é terem ficado fora do âmbito da lei dos compromissos por alteração súbita do Orçamento de Estado, visto que uma Câmara é uma realidade dinâmica, e essa realidade dinâmica significa que há aquisições em curso que o Governo não teve em conta. Ou seja, o Governo não nos deu uma antecipação, um caráter prévio de aviso para que realmente os serviços não emitissem esse valor. Mas esse valor, num conjunto de uma Câmara, provavelmente faz 15, 20 milhões de aquisições por ano. É um valor ridículo. Quer dizer, corresponde a uma semana ou 2 semanas. Portanto, é uma coisa ridícula que, mais uma vez, revela o caráter mesquinho do que está, sem importância do que está. O Parque Urbis, cuja dívida é de 1,6 milhões de euros. A questão é, esta é a dívida real do Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã? Para mim não há dívidas reais nem irreais, há dívidas. Porque as contabilidades públicas não são contabilidades de bolso. São contabilidades com revisores oficiais de contas. São contabilidades com técnicos municipais que têm responsabilidade individual. Mas como é que... A dívida do Parque Urbis resulta, quando se construíram aqueles pavilhões, a comparticipação estatal, a comparticipação comunitária, foi de 70%. E a comparticipação própria foi de cerca de 30%. O total patrimonial que o Parque Urbis tem é de 5,6 ou 6 milhões de euros. Os 30% são esses, a pagar em 25 anos. Até 2030? 2000 e qualquer coisa. Pagar corresponde a esse valor. Mas como é que se paga a dívida? É através de receitas próprias? É através de projetos que o Parque... Através da gestão de finanças. E, portanto, essa dívida está prevista naquele equilíbrio que eu lhe falei, que ainda permite um superávit de 4 milhões e meio todos os anos. Porque a Câmara, o município tem receitas permanentes. Não é?
E um dos aspectos mais grosseiros desta abordagem sobre dívidas a 2025, 2030, 2035. Quando se fala de uma dívida, deve falar nas receitas para cobrir essa dívida. Isso é que eu lhe perguntei como é. Uma coisa é, estamos a falar de uma entidade que cria dívidas, mas não tem receitas. E, portanto, essa dívida está escalonada de forma que as receitas normais pagam a dívida. A Covilhã não precisa de uma receita caída do céu para gerir a sua dívida. Compreende? Ela está programada. Nós não fizemos mais dívida do que eram as possibilidades da Câmara. E, portanto, torna-se ainda mais escandaloso esta tentativa de manipular, de alarmar, quando efetivamente a melhor demonstração é que daqui a pouco já decorreu um ano de Câmara e não me consta que haja filas de credores à porta da Câmara. Porquê? Porque deixaram o recurso para esse efeito. Para terminar, esta questão da análise às contas... Mas falou, para que eu estou nas águas da Covilhã. E a falar justamente as águas da Covilhã. As águas da Covilhã. Sabe qual é o património das águas da Covilhã? 50 milhões de euros. Valem 50 milhões de euros. Sabe qual é a posição das águas da Covilhã no contexto das empresas municipais do país, definidas no anuário dos municípios? Na página 289, as águas da Covilhã estão em 6º lugar com os melhores resultados obtidos, 797 mil euros. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara, que compra um livrinho que há numa biblioteca, umas livrarias aí a vender, para aprender a ser Presidente da Câmara. Uns livrinhos que há. Se não, deve ter a humildade de trabalhar, que é aquilo que ele não tem feito relativamente à volta da realidade, desta realidade. Portanto, uma empresa saudável, que tem um património de 50 milhões. É detentora de 51% do capital da... É dona de 51%. Tanto assim que, sendo dona de 51%, mas tendo um acordo parasocial, em que devia ter respeitado os privados, correu com os privados do Conselho de Administração. E aí sim está em risco de um elevado pedido de indemnização. Que eu temo que venha a acontecer. Mas eu, para além destas explicações, tenho muito gosto em dar a esta TV, eu vou fazer um folheto que está praticamente já elaborado, que vai chegar a todos os municípios da Covilhã. Nas caixas do Correio. Vai chegar nas caixas do Correio. Pago por mim, não para a Câmara, pago por mim, como é óbvio, e que vai explicar isto tudo. Ainda relativamente a esta longa explicação, neste folheto que foi entregue nas caixas do Correio, fala muito da sua pessoa enquanto ex-presidente da Câmara da Covilhã, a herança de Carlos Pinto, gastos excessivos do anterior presidente Vergonha, pode-se ler. Na última página, gastos excessivos do anterior presidente, são alguns títulos e subtítulos deste folheto. Fala aqui de questões como os milhões da bola, que a autarquia gastou na altura da Seleção Nacional de Futebol mais de 1 milhão de euros. Isto responde à verdade? Não responde? Que gastos é que foram tidos na altura com a vinda da seleção até à Covilhã? Bom, eu não sei qual foi o ano, portanto, não sei se foi em 2004, talvez. Não. Há 10 anos atrás. Há 10? Não sei se foi. Foi quanto? O último campeonato do mundo foi no Brasil. Antes disso foi a Holanda, África do Sul. Não foi? Portanto, foi para a África do Sul. O que significa que 2014 foi 2010. Não foi há 10 anos, como eu acho que disse em qualquer lado. Bom, nessa altura todas as cidades queriam ter a seleção, não é? E a Covilhã conseguiu. Quais foram os compromissos assumidos? O TES, portanto, foi para a economia local. O TES na Serra, o TES aqui na cidade. Deslocações, uma outra recepção que demos a cerca de 500 jornalistas de todo o mundo que aqui estiveram. E, portanto, foram esses os gastos. Há uma bancada, um arranjo, algumas obras que foi preciso fazer no complexo, com as respectivas bancadas. Bom, toda a gente, inclusive o atual Presidente da Câmara, que era vereador, bateu palmas a essa
esse conseguimento, como agora se diz, esse conseguimento da Câmara relativamente a outros municípios, trazerem uma seleção nacional, com o reconhecimento que isso implica das estruturas que a Câmara Covilhã tinha, não só desportivas como também hoteleiras, ao mesmo tempo o facto da Covilhã ter andado por todo o mundo. Eu não tenho dúvidas que não houve parte do mundo onde a Covilhã não tenha chegado, porque o Ronaldo estava, como está ainda hoje, na berra, e outras vedetas em própria seleção. Chegou a todo lado. Bom, é surpreendente, para não dizer absolutamente lamentável, que alguém, passados estes anos, venha falar de uma despesa sem falar da receita. Olha, por exemplo, o Grupo Continente, Sonai, foi o exclusivista da publicidade, creio que terá pago cerca de 300 mil euros, entre cheques, entre cheque, cash e espetáculos que ofereceu à Feira de Santiago. Mas no próprio relatório encontrei uma página onde se fala de cerca de 100 mil euros de bilhetes vendidos. 100 mil euros. O que dá, provavelmente, tendo em conta que parte das bancadas foram depois aproveitadas para o complexo, o que dá um valor despiciando, 150, 200, 300 mil euros, mesmo que fossem 300 mil euros. Alguém vir falar nestes anos, depois de ter estado na Câmara, ter batido palmas, provavelmente ter comido algum almoço ou jantar ou recepção, também dessa festa. Eu não sei como explicar isto. Isto é tão falho de nível, é tão envergonhante para os covilhanenses, não é? Que realmente, a seguirmos este critério, nós iríamos interrogar sobre todas as festas que foram feitas na Covilhã, que projetaram a Covilhã, e perguntarmos, passados anos, se de facto o Presidente da altura, os decisores da altura, não andaram incorretos a fazer isto. É de facto incompreensível. Só uma baixeza de caráter político é que pode explicar esta situação. E que explicação é que dá para Carlos Pinto, que gasta 4.744 euros em telemóvel nos últimos dias de mandato? É um gastador. Quem gasta esse valor é um gastador. Em setembro ou agosto, desloquei-me ao Brasil. É preciso ver que é nesse mês, não é? Em todos os meses dos meus 20 anos de campo. Desloquei-me ao Brasil e, naturalmente, levei um telemóvel. É a representação da autarquia. É a representação da autarquia. Eu levei um telemóvel e levei um computador. E, realmente, a época que vivemos levou-me, e creio que a toda a gente, a utilizar muito intensamente os meios informáticos. Portanto, eu utilizo o computador em todo lado para despachar em tempo e com rapidez aquilo que me colocam. Acontece que houve uma alteração do contrato da Câmara com a empresa de telecomunicações. Portanto, eu estive normalmente 8 dias fora e quando cheguei disseram-me que a fatura era um bocadito que saía da média. E eu mandei pedir a fatura e disse, isto deve ser erro. Realmente hoje grande parte da transmissão de dados faz-se sem Wi-Fi, onde as pessoas estão lá. Quase todo o lado há Wi-Fi, há rede wireless. E, portanto, pedi para falarem com a empresa de telecomunicações. A resposta foi que a empresa efetivamente tinha considerado isso e queria acreditar a totalidade ou uma parte. E vim embora da Câmara e, portanto, nunca mais tive contacto com esse pormenor. Mas, portanto, o que é que se justificava aí? Era que o Presidente da Câmara, a quem eu, na última semana, antes da transmissão de poderes, entreguei todos os setores com o respectivo dossiê e disse, o Sr. Presidente agora da minha terra, estou à disposição para o que precisar. O que se impunha era que se o Presidente da Câmara não fosse um falsário e um irresponsável, procurasse esclarecimento sobre essa matéria. E se essas matérias tivessem gravidade, entregava aos tribunais. Alguma vez o atual Presidente da Câmara... Entregava aos tribunais. Olha, dizer, este senhor gastou 4.000 euros. E a média era de 150 ou 200 e agora neste mês gastou 4.000 euros. Portanto, isso era o que uma pessoa séria fazia. Mas como o Presidente da Câmara não é um homem sério, politicamente, não é um homem sério, pensa que o palco a quem se dirige é de uma camada de imbecis, quando a realidade é esta, não é crua.
nua e crua. Portanto, alguém que faz transmissão de dados e que atingiu esse valor, que lamento que tenha sido, mas que depois a própria empresa, segundo a informação que me deram, iria acreditar. Portanto, eu devo dizer-lhe que, tendo em conta que logo a seguir à tomada de posse, me começaram a constar que o homem tinha metido numa sala do arquivo municipal 4 funcionários ou 5, a ver por onde é que eu andei, se comi, o que é que eu comi, o que é que eu bebi, onde é que dormi, etc, etc, etc. Eu pensava que ele viesse também a dizer as sobremesas que eu, durante estes anos todos, comi, debitei à Câmara, cigarilhas não fumo, whisky não bebo, e portanto o que é que eu tinha feito? Mas é que eu acho que isso é desespero. Acho que estas coisas revelam um desespero de alguém que não sabe qual é o lugar que ocupa. O comentário que eu gostaria de fazer para terminar é de que este documento, este panfleto rasca que foi deixado nas casas das pessoas, revela alguém que não sabe o lugar que ocupa. Não tem a percepção da responsabilidade que significa ser Presidente da Câmara. De mandatos, olhando para trás neste último ano, que balanço é que faz do atual Executivo? Sobre isso vou falar, mas não é nesta entrevista. Porque há uma coisa que estes senhores conseguiram. Uma coisa que estes senhores conseguiram. É que eu sou um democrata, acho que a atitude mais correta e adequada a ser-se democrata é pensar sempre na transitoriedade dos cargos. Os cargos não são titulados por quem é eleito de um ponto de vista eterno, de eternidade. É por um período, por um determinado prazo. Sempre pensei assim. E, portanto, a minha saída da Câmara, naturalmente, que suscitava que outra equipa viesse. E eu respeitaria que essa equipa fizesse ou não fizesse na maior das tranquilidades. Mas acontece que esta equipa não veio para trabalhar sobre o futuro, mas veio para julgar o passado. De forma que eu vou julgar o presente. E, portanto, há uma coisa que eles conseguiram. Era pôr-me, coisa que eu não tencionava fazer, a julgar o presente e esse presente que está a decorrer agora. Para que vão ter-me próximos numa missão de acompanhamento e de exercício de atividade cívica do que estão a fazer e do que não estão a fazer, sobre os quais vão ter que se ver comigo.